A paz seja convosco, irmãos. 9 de novembro de 2025, domingo. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco em relação a uma passagem que tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas estão numa cidade que é Filipos, pregando o evangelho. E em certo momento, tem uma escrava, uma jovem escrava, né, que tem um espírito de adivinhação. E todos os dias ela ia atrás deles, dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Dizendo uma verdade, né? Mas era um espírito de adivinhação, não era um espírito que provinha de Deus. As coisas de Deus, irmãos, são feitas pelo Espírito Santo. Não precisa de um espírito maligno para proclamar as coisas de Deus. A obra é do Espírito Santo. Então Paulo ficou injuriado ali com aquela constância daquela jovem, em todos os dias falar isso, que expulsou aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação daquela jovem. E por causa disso, o dono foi até a justiça daquela cidade ali e denunciou Paulo, e Paulo foi preso. E o que acontece? No capítulo, no versículo 25 desse capítulo 16, Paulo e Silas estão à meia-noite. Eles estão à meia-noite dentro do cárcere e eles começam a entoar, primeiro a orar e depois a entoar hinos de louvor a Deus. E aqueles demais presos que estavam ali estavam ouvindo aqueles louvores, né? Que era de graça, né? Que agora você, para ouvir um louvor, você tem que pagar um cantor desses gospel, né, para ir numa igreja dessas, para eles cantarem louvores a Deus, que é um absurdo, né? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A igreja, como conceito de igreja verdadeira, quando ela começou, por isso que eu digo eu bato nessa tecla muitas vezes, de ir para Atos dos Apóstolos, que ali vocês vão ver a igreja verdadeira. O conceito de igreja, quando começou, não tinha isso que nós vimos hoje em dia, de cobrar para pregar, cobrar para cantar louvores, entendeu? Que nem a gente vê constantemente nessas igrejas, templos de hoje em dia, entendeu? Esses absurdos. Aí vocês vão dizer, ah, irmão, mas desde quando eu nasci, eu sempre vi essas coisas dessa forma. Eu sempre vi cantores cobrando, vendendo CD, vendendo na época que quando começou a LP, essas coisas, né, de vinil e tudo mais. Eu cresci dentro do conceito religioso vendo isso, entendeu? Então eu acho que isso é verdadeiro. Eu acho que isso é algo que pertence à igreja, entendeu? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque vocês aprenderam de uma forma errada, não quer dizer que aquilo é o correto, não. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, e tinha um rapaz que entregava salgado numa bike de carga, sabe? Numa bicicleta de carga. E toda vez que ele passava por mim, eu observava que o guidão da bicicleta estava virado de uma forma total ali para a direita, e a roda da bicicleta estava reta, sabe? Mas o que acontece? Quando ele passava por mim, ele passava guiando aquela bike normalmente. Mas por que ele estava guiando aquela bike normalmente? Porque ele acostumou, entendeu? Com aquele guidão. O guidão foi virando. Em certo momento, ele não voltou o guidão para um local onde era para ficar reto o guidão, de uma forma que a roda ficasse reta, o guidão também.
e aquele guidão ficou virado para um lado e a roda reta. Mas ele acostumou a andar daquele jeito e ele passava por mim andando normalmente. E uma vez eu parei ele e pedi para mim tentar andar naquela bike daquele jeito que o guidão tava e eu não consegui. Entendeu? Por que eu não consegui? Porque daquela forma errada que o guidão tava, só ele que já tinha acostumado a andar, né, naquela bike ia conseguir andar. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma similaridade em relação à questão da igreja que nós vemos hoje em dia. Conceitos errados foram introduzidos dentro do sistema religioso há décadas e décadas. E em certo momento das gerações que foram vindo, aquilo dali se passou a ser algo normal, a ser visto como algo normal dentro das igrejas, templos, né? Então, quando você vê isso acontecer, de cantores gospel cobrar para louvar, pregadores cobrar para louvar, isso é maldito, maldito seja o homem que faz isso. Cobra para pregar a palavra do Eterno, cobra para adorar o Eterno. Vocês imaginam Paulo nessa situação lá em Atos dos Apóstolos, falando para aqueles presos que estavam ali, né? Que estavam ali presos naquele também momento. Irmãos, eu vou louvar aqui com o Silas, mas olha só, eu vou pedir a vocês uma oferta aí, quando a gente sair daqui, vocês pagar, para vocês ouvir esse louvor que nós vamos entoar aqui dentro nesse momento, entendeu? Vocês imaginam uma situação dessa? Vocês imaginam o apóstolo Paulo vindo nessas igrejas hoje em dia e vendo esses cantores gospel cobrando para louvar a Deus? Vocês imaginam a mente do apóstolo Paulo dentro de umas igrejas dessas, ele vindo nos dias de hoje? Então, irmãos, o fato de vocês terem aprendido algo de uma maneira errada não quer dizer que é o correto, não. Por isso que eu digo sempre, vamos para a igreja primitiva, a fonte de todas as coisas. Vamos para o início de tudo, onde tudo começou, para ver se realmente é dessa forma. Aí vocês vão ver que não é. Entendeu? Então tudo aquilo, essa podridão que a gente vê hoje em dia dentro do conceito religioso, envolvendo dinheiro, isso que é uma doutrina satânica. Esse envolvimento de dinheiro dentro dessas igrejas, entendeu? Para fazer tudo que eles vão fazer para Deus, tem que ter dinheiro envolvido. Ah, irmão, mas necessita de dinheiro para fazer as coisas? Sim, necessita. A igreja primitiva lá em Atos 2, vocês vê a igreja lá, entendeu? Tudo que aqueles irmãos tinham, levava até os pés dos apóstolos, e o que eles faziam? Arrecadavam dinheiro e dividia segundo a necessidade de cada um que estava precisando naquele momento, e ninguém tinha falta de nada. Vocês estão vendo a diferença da igreja primitiva para a igreja templos dos dias de hoje? Por isso que eu digo, igreja é um conceito de vida, não é um sistema religioso. Entendam isso, porque a hora está chegando